Ontem fomos surpreendidos com a notícia de que o Celso Russomano, um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, derreteu. Derreteu. Ele caiu do patamar de 20% de intenção de voto para 12% e agora está no empate técnico com o candidato do PSOL, com a chapa Boulos Erundina. Então essa é uma ótima notícia para os grupos de esquerda de São Paulo, né, porque agora pode indicar também um segundo turno ali, que será, bem, vamos ver, né, como vai se desenrolar, que seria entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. É claro que, bem, a gente está agora nos últimos dias, né, nessa reta para o primeiro turno das eleições municipais, tem chão pela frente, depois terá o segundo turno, e é muito complicada a situação do Boulos nesse sentido, né? Porque se a gente for olhar aqui os dados, a gente vai ver que as principais intenções aqui são para candidatos de direita, né? Ou tradicionalmente de direita. Então você tem ali o Bruno Covas do PSDB com 32%, o Guilherme Boulos em segundo com 13%, Celso Russomano do Republicanos com 12%, Márcio França PSB 10%, Gilmar Tato PT com 6%, que também para mim isso aqui mostra como o próprio PT também desidratou nesses últimos anos, né? Deixou de ser uma força tão grande como já foi em outras eleições, e esse voto do PT migrou para outras frentes. Depois, Mamãe Falei com 5% do Patriota, Joyce Hasselmann do PSL com 2%, e depois com 1% aqui outros candidatos de alguns partidos com menos representação nessa corrida eleitoral. Se a gente for pensar que os votos do Russomano e dos outros partidecos aqui não vão migrar para o Guilherme Boulos no segundo turno, então realmente a situação fica bem complicada. França, que talvez leve alguns votos para o Boulos, o próprio PT, e mesmo assim, ainda assim, contando esses votos, o Boulos não alcança nem a intenção de votos do Bruno Covas no primeiro turno, né? Então realmente a situação aqui é problemática, mas desperta uma ponta de esperança, né? Pode ser que o Boulos aqui cresça no segundo turno, né? Consiga puxar certos votos do Russomano, sabe-se lá como, mas consiga fazer isso. Talvez consiga alguns votos de indecisos ou do próprio Bruno Covas, não sabemos. Então realmente tem chão, mas é um cenário que se reverte. É uma virada agora do Boulos e que a gente torce nesse sentido agora é o voto útil no Boulos, né? Quem quer uma chapa de esquerda em São Paulo acaba sendo a opção. E outra coisa, também outra notícia essa semana, né, que muita gente estava comentando, foi do encontro que aconteceu entre Sérgio Moro e Luciano Huck, e parece que o papo foi em torno de uma chapa presidencial para 2022. Então poderia ter aí uma composição Huck-Moro. E isso assustou muita gente, né? Primeiro porque o Sérgio Moro ele é um representante de todo esse movimento que se deu no Brasil nos últimos anos, né? Não podemos negar que são diferentes mecanismos que foram postos em atuação, postos em movimento. Então você tem, por um lado, esse conservadorismo tosco brasileiro, militarista, de apologia ao regime militar, na figura do Bolsonaro. Você teve o olavismo, né, com essas teorias conspiratórias, Foro de São Paulo, globalismo, a invasão comunista no Brasil. Você teve o fundamentalismo religioso também, com os evangélicos migrando o voto que antes era um voto alinhado ao PT, mas que romperam com o PT e passa a ser um voto também da extrema-direita. E você tem o lavajatismo encabeçado pelo Sérgio Moro. Então, são 4 processos aqui, e possivelmente há outros processos também, como o próprio antipetismo, mas são 4 processos aqui conjuntos que se alinharam, que se reuniram em torno do Bolsonaro e que levaram o Bolsonaro à presidência. Então, o Sérgio Moro faz parte desse processo. Ele não é, sabe, algo fora disso, não é um centrista como ele tem se mostrado aqui, ou tentado se mostrar, né? Tem até uma reportagem aqui que o próprio Moro diz que ele, Huck, Dória, Mandetta e Mourão representariam nomes do centro político para 2022. E isso é assustador. Para mim, na verdade, que ele venha e fale isso, né, que ele é um centro político, demonstra como o eixo político se deslocou para a extrema-direita. E aqui a gente retorna a um tema que eu já falei várias vezes e eu insisto aqui porque é importante de compreender que a noção política, né, partidária, ideológica de esquerda, centro, direita, é contextual, é histórico, depende de onde você olha também, né, depende de onde você se situa nesse espectro. Só você pensar, por exemplo, que certos olavistas e bolsonaristas diziam
ou dizem ainda, que o nazismo é de esquerda. Ou seja, eles são tão extremistas de direita que eles olham para a esquerda e veem o Hitler na esquerda deles. Eles são mais extremistas do que o próprio nazismo. Então é uma posição que parte desse contexto. Então, assim, se você tem um candidato de extrema direita como o Bolsonaro, talvez na cabeça dessas figuras, Huck, Mourão, Moro, Mandetta, Dória, eles sejam o centro político, que não deixa de ser um assustador. Não é à toa que eles chamam todo mundo de comunista, porque, afinal de contas, o centro agora é o Mourão. É sério isso? Tem uma fala, tem um discurso bem legal do Bob Reich, que foi secretário de trabalho da administração do Bill Clinton, e ele diz o seguinte lá, ele fala assim, olha, eu sempre me considerei como centrista, né? Sempre me considerei como de centro, moderado. Só que não fui eu que mudei de posição política, não fui eu que mudei de postura em relação à política, foi o centro que mudou para a direita. Então, assim, hoje o Bob Reich, né, é visto como um esquerdista nos Estados Unidos, é visto como esquerda americana. Eu até comentei sobre isso, né, sobre o Joe Biden, como ele é visto como uma esquerda americana. Tanto que o Trump quis colar nele a pecha de socialista. E ele dizia, gente, mas eu não sou socialista, nunca defendi nada parecido com isso. E justamente porque essa noção de posição ideológica, ela é extremamente contextual, ela depende de onde você fala. Do mesmo modo como tem grupos que olham para o Boulos e acham que o Boulos é de direita, ou o PSTU é de direita, ou trotskistas são de direita. Ou seja, depende de onde você observa. E essa é uma outra questão que é importante a gente ressaltar também aqui, que muita gente veste esses óculos ideológicos, né, veste essa carapuça ideológica e ela enxerga tudo através disso e ela é incapaz, muitas vezes, de compreender a própria visão que ela adotou. Adotou talvez conscientemente ou adotou talvez inconscientemente. Então, muita gente se esconde atrás da ideologia ou de religiões ou de certas posturas em relação ao mundo e não compreendem que elas estão vendo o mundo através desse viés. Aliás, todos nós temos esses vieses, mas alguns fingem que não têm o viés. Então, por exemplo, quando alguém, como eu disse aqui, repito, como alguém como o Moro se mostra como uma saída centrista para o Brasil, se aliando a figuras clássicas da direita brasileira, pelo menos em condições mais ou menos habituais, isso mostra de fato como o eixo mudou para a direita. E assusta muita gente que o Moro esteja se articulando agora com um olho já na presidência, porque para muita gente o Moro é tão ou mais perigoso até do que o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um sujeito tosco, né? É um chucro, é um sujeito semi-ignorante ou ignorante que age meio por impulso, até onde a gente saiba. Já o Moro não, o Moro é um sujeito bem mais frio, calculista, bem mais racional, vamos botar aqui entre aspas, no sentido de estratégia política, tanto que a gente viu como ele articulou toda a estratégia Lava Jato junto com os procuradores. Então, nesse sentido, ele é muito mais preocupante aquilo que ele pode fazer do que o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cavalo louco, né? Um cavalo chucro dando coisa para todo lado. E mesmo assim a gente não pode negligenciar também o peso do nome do Moro para muita gente no Brasil. Ele é a figura que foi associada à luta contra a corrupção do Lava Jato, então há uma grande parcela do eleitorado bolsonarista que abandonou o bolsonarismo pelo Moro ou que está disposta a abandonar o Bolsonaro no futuro pelo Moro, porque parece uma figura mais aparentemente moderado do que o próprio Bolsonaro. Mas mesmo assim ele representa os valores muito parecidos do bolsonarismo. Vale ressaltar isso. É alguém que é capaz de tentar distorcer a lei, de tentar manipular a lei para prender um opositor ideológico, como foi o caso do Lula, ou de outras figuras também vinculadas ao PT. Resta ficar de olho agora nesse sentido, né? Observando esses movimentos. E outras figuras da política que estavam dialogando com o Huck também vêm com preocupação isso, né? Eu vou deixar para vocês uma reportagem aqui que mostra, por exemplo, que o Flávio Dino, também tendo em vista a formação de uma chapa, a tal frente ampla, né, que unia diferentes posições políticas ideológicas, não apenas da esquerda, mas também de um centro ou de uma direita moderada, o próprio Flávio Dino se manifestou dizendo que vê com maus olhos isso, que pode ser que indique aí que teremos uma outra composição política e que a direita talvez continue no poder durante mais um tempo, porque eu acho que muitas pessoas, muitos eleitores do Bolsonaro que estão frustrados com o modo como o Bolsonaro age, podem sim migrar para essa direita morista e também alguns indecisos do centro podem também caminhar nessa direção. Então, resta ficar de olho. E vale lembrar que o jogo político é isso, né? O jogo político é assim, imprevisível e é meio assustador às vezes. Também vou deixar para vocês aqui uma reportagem que mostra de uma cidade do Paraná aqui, que é a cidade de Santana de Tararé, que terá uma coligação, né? Que terá uma composição de prefeito do PT
com o vice do PSL, ou seja, você tem um partido que, em tese, pelo menos, é oposição ao governo Bolsonaro, e um vice-prefeito, né, um candidato a vice, que faz parte do partido que elegeu o Bolsonaro. Então, assim, é a bizarrice desse cenário regional. E eles falam aqui, né, que a gente tem que entender que no cenário municipal não existe o tipo de briga ou o tipo de polarização que há, pelo menos, no cenário federal, né, no cenário nacional. Mas mesmo assim é uma notícia que me chamou a atenção porque mostra como muitas vezes as pessoas põem de lado a noção ideológica em prol do pragmatismo político, né, para poder vencer a eleição. Eu quero saber o que vocês pensam aqui, primeiro sobre essa notícia agora da queda livre do Russomano e o Guilherme Boulos assumindo a segunda posição, pelo menos oficialmente, nas pesquisas do Ibope. Se há alguma chance, na sua leitura, do Boulos se tornar prefeito de São Paulo, né? Eu, como eu disse, eu acho que tem chão pela frente. O Bruno Covas tem um grande percentual de intenção de voto, então pode ser que seja complicado. Mas o que vocês pensam sobre isso? E também sobre esse encontro aí do Sérgio Moro com o Huck e eles se mostrando como o centro político brasileiro. O que isso também quer dizer? Me diga no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador do canal para dar uma força. Também confira o meu canal de games na Twitch, Henri Bugalho, e os meus livros sobre o Bolsonaro e sobre o Jesus histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!